quase estivesse aqui, poderíamos fazer esse melhor. E pode ser que alguns pela internet não vão ver muito bem. Eu peço desculpa, mas eu tenho esses retratos que são importantes e que acompanham essa mensagem hoje à noite. Na casa do oleiro. Eu gostaria de ler mais uma vez Jeremias, capítulo 18, versículos 1 a 6. E nós lemos assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ao casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos lá. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio de olhar hoje à noite na tua palavra. Nos dirige nesse texto, Pai, vendo o oleiro e vendo o que podemos aplicar para as nossas vidas. Pedimos isso, Pai. Pai, esteja com nossos irmãos que, por várias razões, a maioria, Pai, com problemas de saúde ou de própria pessoa, ou de família, filho, filha, mãe, pai, esposa, que por isso não pode estar aqui hoje à noite. Pedimos que abençoá-los, e Pai, dá-lhes descanso hoje à noite, que eles possam recuperar a saúde, e para que, Pai, podemos estar todos juntos novamente. No futuro, logo, Pai, pedimos isso. Obrigado por esse dia, essa noite. Nos dirige no nome de Cristo Jesus. Amém. Jeremias foi enviado por Deus à casa de um oleiro para receber ensino demonstrativo. Deus achou necessário de usar uma lição objetiva para Jeremias aprender a lição, e para que mais tarde Israel e todos podem aprender também. Isso por assistir um simples oleiro trabalhar. Jeremias foi ao local da oficina para fazer para assistir enquanto que o oleiro trabalhava para fazer um vaso sobre as rodas. Por que sobre as rodas? Porque muitos naquele tempo foi feito assim, há uma roda, mais ou menos desse tamanho, o eixo e lá no chão outra roda, em que ou então era mais baixo, dependendo do desenho, mas muitos girava essa mesa com seus pés, ou então com suas mãos, ou então com alguma madeira para fazer essa roda girar rápido. E assim ele podia colocar a massa, o barro, e fazer a sua arte, né? Do que ele estava sonhando. Ele viu também quando um vaso
na sua formação, se estragou. E por fim, o oleiro refez. Vamos observar algumas particularidades deste retrato. Em primeiro lugar, veremos o barro. O oleiro usa esse material, o barro. Dizem que de todos os tipos de barro natural da terra, dizem que existe cerca de 200 tipos de barro no nosso planeta, porém somente 8 tipos servem para ser trabalhados pelo oleiro, para dar uma obra perfeita. Só 8 de mais ou menos 200. O oleiro busca seu barro, ele limpa, peneira, para que as pedras, as raízes e qualquer outras impurezas sejam removidas. Novamente, ele examina seu barro. Logo, ele, sendo satisfeito com a textura desse pó, ele determina quanta água precisa, mais ou menos. E assim ele começa a adicionar a água a pó para fazer o barro. E assim ele mistura o barro. Assim, o barro fica uma massa bem curtida, bem preparado. Chegando a esse ponto, ele deixa de lado para repousar por um tempo e trabalha com outra peça de massa. Ele faz isso com a finalidade de criar maior liga em preparação para iniciar sua arte com esse pedaço de barro. Passado essa fase, o barro é prensado e peneirado mais uma vez para que o ar e qualquer outras impurezas sejam removidas, formando uma massa limpa e consistente. O barro, então, é modelado. Chega a ser a hora decisiva. Um punhado de barro nas mãos do oleiro vai ganhar uma forma desejada. É uma arte. Não é fácil fazer isso. Eu tenho assistido. Nunca tentei abrir o barro, né? Mas para então levantar um vaso, que já nem tenho tentado fazer isso. Mas é difícil. É um momento de entrega total, pois o barro é colocado sobre a roda e a roda é girada em preparação para modelar. Então, do barro, o sonho do vaso acontece. O oleiro não desvia o olhar nem por uma segunda da obra que está tentando levantar, porque a gente vai levantar algo com suas mãos. Não permita nada desviar a sua atenção. Ele começa sua obra com leves toques periféricos regados com água. Depois, com precisão, o barro é rasgado ou aberto lá em cima, abrindo espaço no seu interior para trabalhar o vaso como havia concebido na mente do oleiro. Após concluir a obra, ele para e a contempla. Talvez ele adicionou
mais água nos dedos e ele vai ajeitando um pouco, afinando as paredes, dando mais curvas, uma curva mais bonita. Muitas vezes ele usa o objeto para então, né, com uma mão dentro e outra fora, então ele pode, enquanto que está girando, fazer isso. Aqui em Jeremias, o barro, como nós lemos, é a casa de Israel, que foi tirado do Egito e levado à terra prometida. Também nós fomos tirados do mundo pecaminoso e transferidos para o reino da graça, para que o Senhor poderá nos moldar como um dos seus vasos. Barro é um material de uso mais comum. Nós que somos suas criaturas, fomos formados do barro, e um dia, se Cristo tardar em vir nos buscar, o nosso corpo voltará a ser pó da terra. Portanto, não há muito em nós para nos gloriarmos. Veremos agora a roda. A roda é a máquina usada sobre o qual o punhado de barro é colocado para assim moldar um vaso qualquer, redondo. A roda é uma mesa redonda afixada num eixo que é virado, naquele tempo, com o pé ou com a mão do oleiro, de alguma maneira para fazer essa mesa girar rápido. Como o barro nas mãos do oleiro, nós somos nas mãos de Deus. Todo barro é moldável. Será que nós somos como Israel? Muitas vezes somos rebeldes e por isso ocorrem falhas em nossas vidas. Por isso ocorrem falhas em nossas vidas, como ocorre nos vasos de barro. E será que recuamos quando ele nos amassa com força, como o oleiro faz com o barro? Agora, voltando para esses versículos, notamos uma coisa. Deus tinha um plano para Israel. Ele fez seu barro, mas enquanto que, como ilustração, Jeremias estava assistindo, de repente o que aconteceu? Quebrou na sua mão. Barro obstinado, como pessoas obstinadas. Deus levou o povo do Egito, indo para a terra prometida, quebrou o barro. Ele tinha que refazer. 40 anos gastou preparando o barro. E depois, finalmente, o povo entrou como nação na terra. Um vaso bonito, uma formação muito bonita, ele dando os últimos toques e de repente o que aconteceu? Quebrou de novo. O povo foi levado cativo. Foi quebrado várias vezes antes disso. Depois de 70 anos, Deus trouxe o povo de volta na terra para fazer outro vaso.
quebrou de novo. E Deus está ainda trabalhando. Agora vamos aplicar isso para a nossa vida. O que causa o barro quebrar? O barro das pessoas, a nação. O que causou isso? Pecado. Desobediência. E sempre quando tem pecado, há consequências. Está quebrado em pedaços, vamos deixar um pouco, fazer outra obra, volta, pega, refaz como massa. Tem que quebrar, pulverizar, para voltar a ser pó e depois adicionar, peneirar e tudo, e finalmente adicionar água e fazer novo. Será que esse tem acontecido com sua vida alguma vez? Pode dar graças a Deus que Ele está trabalhando com sua vida. Né? Não seja obstinado. Obedeça. Vamos para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Lembrando de tudo que eu tenho dito, vamos ler versículo 28 e talvez podemos entender melhor. Diz aqui: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está trabalhando com sua vida. Ele quer fazer algo lindo, algo útil, algo que Ele pode mostrar. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem propósito, plano para a sua vida. Não esqueça. E você pertence a Ele. Permita Ele moldar você. Agora vamos ver o oleiro aqui. Temos visto o barro, temos visto a roda, agora vamos ver o oleiro. Deus, lendo aí em Jeremias 18, então, aplicando a lição, Deus é o oleiro divino, é o Senhor. Nós lemos versículo 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ele é o oleiro comparado, né? Ele assim se torna o oleiro. Ele é o arquiteto de toda a criação. Ele fez um desenho para a sua vida. Tão grande é o seu amor para conosco, que cada peça de barro, cada pessoa é sonhado e projetado cuidadosamente. O barro, por mais que seja disforme, nas mãos do oleiro deixa-se transformar numa obra original e única. Por si só, o barro não se transforma em vaso, em pote, em vasilha.
É isso o que acontece quando um obstinado diz, não, mas eu quero minha vida, eu quero fazer como eu estou salvo, obrigado pela salvação, mas eu quero viver minha vida. Mas você não pode fazer de si mesmo algo bonito, porque é o pecado dominando seu mundo. Mas nas mãos do oleiro, deixe-se transformar numa obra original e única. É preciso deixar-se mudar. É preciso deixar-se mudar. Agora veremos só veremos agora o vaso. O que aconteceu com o vaso? O que aconteceu? O que? Quebrou. Quebrou! Horrível! Imagina como o oleiro fazendo com todo o amor, todo cuidado, e de repente quebra. O vaso estragou-se nas mãos do oleiro. Assim Israel foi afastado do Deus vivo em virtude da sua incredulidade. Israel foi colocado de lado por um tempo, deixando descansar. Várias vezes foi deixado de lado. Mas Deus nunca esquece. Ele sabe que a massa está aqui. E um dia ele vai fazer, e vai conseguir o que ele quer. Quebrou-se. Está colocado de lado por um tempo, está em fase de curtir, de preparação. Deus não rejeitou o seu povo. Ele nunca rejeita você também. Vamos para Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Quero ler versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 11, versículos 1 e 2. E nós lemos: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? O que ele fez com aquele barro? Amassou e jogou fora? Não. Amassou, preparou, deixou de lado para dar mais liga, adicionou mais água, o que ele precisasse para fazer, mas de modo, então a pergunta novamente: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Aqui você não pode aplicar o seu povo como a igreja. Paulo identifica muito bem que está falando com a nação de Israel. Deus rejeitou o seu povo de modo nenhum, porque também eu sou israelita, ele diz. Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Está vendo as tribos, a nação inteira. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina?
Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram aos joelhos a Baal. O vaso estragou nas mãos de Deus, mas ele vai refazer. Vamos ler versículos 11, 12 aqui, Romanos 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para os incitar a ciúmes. Podemos então imaginar o barro colocado de lado para trabalhar com outro barro, vocês, gentios. E para incitar ciúmes, o outro barro. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Deus ainda tem planos com aquela massa, aquele barro. Versículo 24. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava e contra a natureza enxertada na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Agora ele muda para outro objeto para fazer essa comparação. Em vez de falar de barro, está falando de uma oliveira. E como oliveira foi cortado, mas o tronco está lá, e ele enxertou de uma oliveira brava, nunca foi cuidado, nada, está quase morto, mas então ele pega uma brota e ele enxerga e cresce. Mas não esqueça o outro barro. Um dia Deus vai pegar o que foi cortado e vai brotar novamente. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Deus ainda tem planos. E se Deus tinha que remoldar sua vida, não esqueça, Ele tem plano para você. Ele tem plano para a sua vida. Confia nele. Deixe Ele fazer o que Ele quer. Olha para Ele sempre, confiando. Procura aprender mais e mais através da palavra escrita para você e para mim, para nós. Agora vamos ver Hebreus. Vamos para Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Versículo 12 diz: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau ou infiel, obstinado, para se apartar do Deus vivo. Você vai quebrar. Deus vai precisar colocar em outro plano sua vida. Mas imagine os anos perdidos e agora você tem menos tempo para viver para Ele. Vive para Ele, então. Vive para Ele. Em todos os lugares temos esse retrato diante de nós. Vasos estragados. Você ou eu somos um destes. Nós temos na mesa lá
alguns vasos. Há um vaso que está trincado. Há um vaso que tem tampa. A tampa que está quebrada, tem buracos, está faltando. Está precisando ser amassado, quebrado, amassado, peneirado para voltar a pó. Vai precisar adicionar mais barro e então poderia ser feito outro vaso. Tem vasos lindos, feitos, terminados, já úteis. E se não tinha ido lá antes do culto, seria interessante ir lá e ver o que está escrito sobre cada vaso. É interessante, um vaso, a última, diz o quê? Hã? O nome do autor. Não. O que diz? Jesus dá água viva. O que? Jesus dá água água viva. É pronto para usar com água. Imagina o que nós poderíamos ser se somente permitirmos Ele nos moldasse. Deus tomará Israel novamente sobre a roda para fazer dele o grande povo de bênção conforme sua promessa. Podemos ver isso ao estudar o livro de Apocalipse. Porque um dia ele vai fazer isso. Portanto, existem as melhores possibilidades para que nos tornemos vasos de bênçãos úteis para Deus. Vamos para 1 Pedro agora. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Olha essa promessa. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, enquanto que estamos sendo moldados, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabelece. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vamos para 2 Timóteo. Segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Veja o que está escrito aqui, versículos 20 e 21. 2 Timóteo 2, 20 e 21. De sorte, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Eis o plano que Deus tem para a sua vida. O barro é você. Quando o vaso está pronto, o divino oleiro o enche de seu espírito e o envia a ser vaso de bênção a quem encontrar no caminho. Você pode se tornar um vaso de bênção, repartindo essa água da vida. Deus quer moldar a sua vida para que Ele
para que ela, sua vida, seja útil nesta vida para a honra e a glória dele. Agora a decisão é sua. Como será sua vida? Um vaso contínuo de honra? Se for um vaso de desonra, permita que ele remoldar. Né? Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio de olhar mais uma vez na tua palavra. Ó Pai, como temos visto esse profeta que foi para a casa do oleiro, para Deus instruir, ó Pai, que nós sejamos instruídos também com esse acontecimento. O oleiro trabalhando quebrou a peça, mas a peça foi refeita, ó Pai, que Ele refaz nossas vidas, para que podemos ser mesmo um vaso de honra a Ti, pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Obrigado. Irmãos, nós vamos encerrar cantando o hino número 260. 260. Um vaso novo. Um vaso novo. Pode ser que Deus está falando ao seu coração, talvez alguém na internet, eu não sei, mas Deus me dirigiu a esse texto por alguma razão. Talvez você está com barro que está numa forma parecendo bonita, mas há aquele obstinação na sua vida. Olha, não deixa a obstinação causar o que você quer na sua mão. Ele quer fazer, ele quer continuar a trabalhar na sua vida. Realmente, o desejo dele é fazer de vez, e não uma vez, duas vezes, três vezes, 4, 5 vezes. Ele quer um vaso de ouro, enfim, de prata, de ouro. Vamos cantar. Minha vida e faz de mim.
Obrigado, Pai, por tua palavra. Pai, trabalha, o Pai trabalha em cada uma de nossas vidas, para que tu possa criar algo útil para as nossas vidas individuais. Ó Pai, faça que nós meditamos na tua palavra lida hoje, para que tu possa trabalhar de fé e vitória e para que nós cedemos nossas vidas, nossas vontades a ti, para que, enfim, podemos sair um vaso lindo, de honra útil. No nome de Cristo Jesus, nós pedimos isso.